Bem-vindos ao Inventário da Leitura. Se você gosta de Nelson Rodrigues, fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre o consultório sentimental deste grande escritor que era assinado com o pseudônimo Myrna. Bom, mesmo que você não saiba tudo sobre a vida do Nelson Rodrigues, acredito que se você viveu boa parte da sua vida, está no Brasil, está aí na fase adulta, muito provavelmente você associa o nome Nelson Rodrigues a um estilo irreverente. E é justamente por isso que eu preciso começar esse vídeo falando um pouco sobre a vida desse autor, porque este livro ele é intrinsecamente ligado à personalidade do Nelson Rodrigues e eu vou explicar por quê. Bom, começando lá do começo, então, Nelson Rodrigues nasceu em Recife em 1912, mas ele construiu toda a sua carreira, se consolidou no mercado brasileiro, no sudeste do Brasil. Ele passou por várias revistas, jornais, né? Teve sempre uma presença muito atuante na mídia, não apenas como jornalista e escritor, mas também como o Nelson Rodrigues. Ao mesmo tempo em que ele ajudou a escrever a história do Brasil, ele também foi um personagem muito importante. E o envolvimento dele com temas trágicos e com tudo que é dramático na sociedade brasileira começa muito cedo. Aos 13 anos, Nelson Rodrigues vai trabalhar na redação do seu pai, cobrindo a editoria de polícia. Foi quando ele teve o seu primeiro contato próximo com a morte. Depois, ainda muito jovem, ele presencia o assassinato do seu irmão. Uma mulher invade o jornal da família procurando o pai dele, não encontra, acaba matando o irmão do Nelson Rodrigues e ele presencia esse assassinato, então é algo que vai pesar muito na vida dele. Alguns meses depois, por uma espécie de culpa, né, de desgosto por aquela situação, o pai dele também acaba falecendo. Depois disso, o Nelson Rodrigues acaba perdendo outro irmão para tuberculose. O próprio Nelson Rodrigues ficou muito mal de tuberculose durante um tempo e foi vivendo essas duras realidades que o Nelson Rodrigues acabou se tornando um grande especialista em relatar o que acontecia na classe média brasileira. Ele se destaca muito como cronista, é um dos grandes nomes da crônica do Brasil. Ele teve uma coluna muito importante que se chama A Vida Como Ela É, ele assinou durante 10 anos essa crônica no jornal A Última Hora. E por essa crônica trazer alguns temas espinhosos, como traição, adultério, até a própria violência doméstica, e colocar em xeque o conceito da família tradicional brasileira, né, para usar termos de hoje, ele era visto muitas vezes como alguém contra os valores da burguesia estabelecida naquela época. Então, muita gente, por isso, chamava ele de comunista, por exemplo. Mas o Nelson Rodrigues também foi um cara que alfinetou muito os ideais da esquerda. Então, o pessoal da esquerda também não gostava dele, né? Chamava ele de reacionário. Ele tinha alguns posicionamentos em relação ao regime militar que também favoreciam essa visão sobre ele. E, mais uma vez, ele tem uma questão pessoal com esse momento da história do Brasil, porque o filho dele, por exemplo, foi preso político durante 8 anos no regime militar. O próprio Nelson Rodrigues teve obras censuradas pela ditadura. Então, por mais que ele tivesse alguma visão de mundo que pudesse favorecer a direita, ele próprio foi vítima de alguns extremismos. Mas, de qualquer forma, ele foi rotulado de tudo que se pode imaginar, e pelo que eu sei da história dele, pelo que a gente acompanha aí das peças biográficas e tudo que se fala sobre ele, ele não parecia um cara muito interessado em agradar ninguém. Nelson Rodrigues é um estilo à parte de qualquer ideologia. Mas o fato é que o Nelson Rodrigues sempre gerava alguma coisa, ele não passava morno por ninguém. E foi justamente pela sua irreverência que ele se tornou um dos grandes nomes da dramaturgia nacional. Se a gente for pensar qual foi o seu maior legado intelectual, a gente pode falar sobre o teatro moderno do Brasil, porque na época em que ele lançou Vestido de Noiva, que é a sua grande peça de teatro, ele inovou muito na forma, né, na estrutura como essa peça era apresentada. Ele rompe com a tradição aristotélica e ele traz uma
nova dinâmica para o palco, né, que envolvia flashbacks e, enfim, rompe com a unidade de tempo e espaço, e isso era algo inédito no Brasil de então, tanto que ele teve muita dificuldade de encontrar quem estivesse disposto a executar, porque todo mundo olhava ali para o roteiro e achava que aquilo não ia ser aplicável no palco. E a primeira apresentação dessa peça, inclusive, é feita por um grupo de atores amadores. E daí, né, uma vez feito e o pessoal viu que dava certo, então ele começou a bombar aí no teatro, né, se tornou uma grande referência. Mas ele nunca deixou de lado a sua atuação em jornais. Lembremos que durante muito tempo os jornais impressos eram muito importantes, principalmente nas grandes capitais, tinham mais de uma tiragem por dia, e ele foi construindo também uma marca muito forte. Como eu já disse, ele assinou A Vida Como Ela É, também foi um cronista esportivo muito importante, né? Ele era do Fluminense, um torcedor roxo do Fluminense, e ele teve dois pseudônimos muito importantes que conversavam com mulheres. O mais expressivo deles era a Susana Flegg, que era uma mulher que contava a sua história em formato de folhetim nos jornais. Posteriormente, a história dela virou um romance. Tem 2 ou 3 romances, se eu não me engano. E o segundo pseudônimo que ele usou para falar com mulheres foi a Mirna, né, que é quem vai assinar aqui essa coletânea, que é o Consultório Sentimental do Nelson Rodrigues. A Mirna surgiu no jornal Diário da Noite, um jornal carioca, em 1949. Então teve ali uma ação, né, de lançamento em que o jornal falava sobre essa conselheira amorosa. Teve uma apresentação dela muito vaga, né, não falava sobrenome, não dava muitos detalhes da história dela, mas mostrava ela como alguém entendida dos assuntos do coração e que estava ali disposta a ouvir outras mulheres, né, e compartilhar um pouco dessa sabedoria. Então, as leitoras mandavam as cartas para a redação e o Nelson Rodrigues ali selecionava as que ele mais tinha interesse para fazer uma crônica-resposta, né, respondendo a essa leitora. E deu certo, né, depois que o jornal anunciou que ia ter essa conselheira, começaram a chegar muitas cartas na redação e todas as dúvidas elas giravam em torno de traição, de insegurança, de incompatibilidades, né, entre os casais. Não teve, assim, pelo menos aqui nessa coletânea, não teve nenhum caso, assim, muito cabeludo, né, de situação entre os casais. A gente percebe que todas as dúvidas das leitoras giravam em torno de uma imaturidade, muitas vezes, ou de um medo da solidão, estavam muito velhas e não tinham namorado, esse tipo de situações. Então a Mirna, ela expõe um pouco ali da situação, ela vai diluindo na resposta dela a situação. A gente não tem a íntegra da carta, a gente tem ali o resumo do caso, tem algumas aspas que ela coloca nas suas crônicas, mas a gente tem ali o grosso da questão e a Mirna vai trazendo ali o que ela acredita que sejam as soluções para cada caso. E os padrões do texto sempre começam com Mirna mais um verbo. Então, Mirna escreve, Mirna observa, Mirna aconselha, Mirna exclama. De acordo com o teor do texto, ela ia escolhendo um verbo ali que era mais indicado para aquela situação. E aqui a gente já tem uma questão que a gente precisa considerar, que é a diferença de pensamento daquela época e a própria postura do Nelson Rodrigues, embora a Mirna seja uma personagem dele, em relação aos tempos de hoje, né? Porque quem for muito politicamente correto, quem for muito rígida, provavelmente vai se incomodar bastante com esse livro, porque ele traz algumas questões de uma forma leviana, até eu diria, e jamais esse livro seria publicado nos dias de hoje, né? Porque as respostas que ele dá colocam um peso muito maior sobre a mulher nos relacionamentos. Por exemplo, tem uma mulher que escreve porque ela está em um dilema, porque o marido dela quer que ela use maquiagem e ela diz que ela não gosta, então ela não usa porque ela quer ser uma pessoa de personalidade. Daí a Mirna vai falar ali na resposta dela que no amor a gente tem que abrir mão da personalidade e que não custa nada ela usar maquiagem para fazer o agrado ao marido. Tem outra situação em que a moça escreve falando que ela até gosta de um rapaz,
mas que ela não vê muito futuro porque eles não têm perspectiva financeira e ela acha que é melhor não seguir o relacionamento. E a Mirna vai dizer que está muito assustada com esse posicionamento dessa menina, porque ela jamais imaginou que alguém que realmente amasse fosse se preocupar com dinheiro, que o amor ele tá acima de qualquer coisa, né? E que a Mirna ficava mais assustada com essa moça que não queria se casar pela questão financeira do que com uma outra jovem que chegou a falar em dar cabo da própria vida por causa de um relacionamento. Então a gente vê que é um tratamento um pouco leviano, né? Hoje a associação de psicólogos, psiquiatras e tudo mais iam fazer um auê se algo desse nível fosse publicado. Mas naqueles tempos e para aquele perfil de publicação e como a vida era encarada naquela época, isso daqui serviu e teve uma repercussão bem interessante entre os leitores do jornal. Mesmo naquela época, o pensamento sendo bem diferente, muitas leitoras se incomodavam um pouco com o posicionamento da Mirna. Tanto que aqui tem pelo menos uma carta bem indignada de uma leitora acusando a Mirna de defender muito os homens. E na sua resposta, a Mirna vai falar que, na verdade, não é ela que protege os homens e condena as mulheres, mas a própria natureza. E daí ela vai falar que a mulher, quando ela é mãe, ela já tem um fardo muito maior do que o homem e que a mulher se dedicar a encontrar um bom marido é algo intrínseco à maternidade, porque ela está sempre pensando no melhor pai para os seus filhos. Então, não é culpa da Mirna, mas culpa da própria natureza. Então, a gente vê que ela traz ali um conceito da biologia, mas ela destrincha isso de uma forma muito cômica, de uma forma muito acessível, né? Os textos, eles têm, assim, um quê de cômico, na maioria das vezes. Não são todas as ideias que estão aqui que são totalmente absurdas, né? Tem algumas coisas que, sim, fazem muito sentido, mas eu acho que o que pode causar um estranhamento é esse extremismo que a Mirna tem, né? Ela não relativiza, ela não pondera. É sempre tudo ou nada no amor, ou você ama ou você não ama. Tanto que a frase efeito dessa personagem, da Mirna, é: não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Então, o que ela diz é que a felicidade não tem nada a ver com o amor. O amor é algo que precisa existir mesmo quando não houver felicidade, que a felicidade é passageira, tu vai ter ela em alguns momentos, mas que se tu ama, tu tem que amar mesmo na infelicidade. Então, um dos primeiros textos aqui vai falar sobre isso. Tem um texto que eu também achei muito engraçado, que ele diz que a mulher feia, ela precisa se fazer de difícil. Chegou uma carta lá para ele de uma mulher que estava gostando de um rapaz, e esse rapaz tinha vários atributos, né, era um príncipe encantado. E ela se achava muito feia. E o Nelson Rodrigues ali vai falando que ela precisa, então, se mostrar como uma conquista para esse rapaz, que ela não pode se entregar só porque ela é feia. Então, assim, ele não fica ali dizendo, ah, coitadinha, não se ache feia, coisa assim. Ele não. Então, se tu é feia, assume que tu é feia e joga com as armas que tu tem. Claro, é outra coisa que é totalmente politicamente incorreta, mas que pelo menos tem um ar cômico que por isso vale muito a leitura. Tem uma outra situação que a menina escreve pra Mirna dizendo que ela tá gostando de um cara que é feio, que ela tem um histórico de namorados muito bonitos e que dessa vez ela se encantou por um feio, que ela tá perdidamente apaixonada, mas que é um obstáculo para ela a feiura dele. Daí a Mirna vai escrever que ela precisa pensar que os feios, eles têm atributos muito maiores do que os bonitos. Porque os bonitos, por serem bonitos, eles não se preocupam com mais nada, eles deixam apenas que o exterior prevaleça, mas que o feio, ele vai sempre se dedicar para ter outras virtudes, e que quem ama sempre vai achar o feio bonito, esse tipo de coisa que hoje é até um pouco batido, né? Mas ela traz isso com uma irreverência, de uma forma bem humorada, que torna a leitura bem interessante também. Mas ela também recebia algumas cartas de homens, e aqui nessa coletânea a gente tem duas cartas de homens. Uma delas é um rapaz que se diz com um histórico muito aventureiro, né, que já teve diversas namoradas e casinhos, e que agora ele quer casar. E ele quer ajuda porque ele quer uma mulher fiel, que todo o resto para ele não interessa, que ela pode ser até uma megera, mas que ela precisa ser fiel. E daí a Mirna, ela também não passa muito a mão na cabeça desses homens que escrevem para ela, não. Ela diz que
o erro dele é achar que a fidelidade vai depender apenas da pessoa que ele escolher, quando na verdade a fidelidade depende dele próprio. Então ela diz que a pessoa que ama, ela se faz merecedora ou não da fidelidade. É claro que também é uma visão ultra romântica, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Mas o que ela quer dizer é que, em outras palavras, o mundo é justo, né? Se tu fizer por onde, se tu valorizar o teu relacionamento, tu vai ter sempre alguém fiel ao teu lado. Então não adianta ele ficar ali procurando alguém que tenha nascido com o dom da fidelidade, porque todo mundo está sujeito a ser fiel ou infiel de acordo com as circunstâncias. Mas ela coloca isso em palavras muito mais interessantes, né? Estou aqui dando o geral da ideia. Tem um outro homem que escreve falando que ele trabalhava muito, não ficava muito em casa e agora está tendo problemas no casamento. E a Mirna vai dizer para ele novamente que ele conquistou tudo que ele queria, mas não no mais importante, que é no amor, né? E que, independente de qualquer coisa, o homem tem que estar presente e tal. Então, são esses tipos de ideias, mas em um texto muito bem construído. A gente vê que, embora as ideias, elas talvez não conversem tanto com o nosso tempo, e talvez não combinem tanto até com o pensamento de mulher da época, é um texto escrito com uma elegância. Tem ali uma inteligência na forma como ele articula as ideias. E quando eu digo que esse texto ele pode não ter correspondência nem com o pensamento feminino da época, eu vou falar para vocês por quê. Eu estava lendo uma das crônicas e tem uma frase que a Mirna escreveu ali no argumento dela que para mim entregou o jogo que ela não é mulher. E eu vou mostrar para vocês. Naquela crônica que eu falei para vocês que a mulher tem o problema de ser feia e gostar de um homem bonito, tem uma frase que a Mirna diz o seguinte: a maioria absoluta das mulheres pensa que é bonita e vive, envelhece, morre nesta ilusão. Vocês acham que em algum momento a maioria absoluta das mulheres se julgou bonita? Acho muito pouco provável que a maioria absoluta das mulheres se julgue bonita. A gente sabe que isso é uma questão que atormenta a mente feminina desde a mais tenra idade. Então aqui foi quando ele se perdeu na personagem, na minha opinião. Mas fora isso, o livro ele tem, como eu disse, um texto bem articulado, é uma leitura muito fluida, é uma leitura leve que a gente precisa ler já sabendo que Nelson Rodrigues é sinônimo de irreverência. E também pensando que Nelson Rodrigues, ele próprio falou várias vezes, ele era um cara repetitivo, ele abordava sempre os mesmos temas. Então, para quem for ler uma crônica depois da outra, pode ficar um pouco cansativo, porque os temas não variam tanto. E como eu disse, aqui ele não apresenta a íntegra da carta, para a gente ter ali uma variedade de estilo, para a gente ter mais detalhes de cada história. Ele mesmo vai diluindo os trechos que ele acha mais interessante. Mas para ler de vez em quando, com calma, eu acho que é uma leitura bem tranquila. Para quem não conhece nada do Nelson Rodrigues, acredito que não seja a melhor porta de entrada, porque né, aqui a gente tem uma personagem, e é uma personagem que não foi tão explorada, pelo menos não encontrei tantos materiais sobre a Mirna quanto encontrei sobre a Susana Flagg, por exemplo. Mas para quem já leu alguma obra do Nelson Rodrigues, já está mais habituado ao estilo dele, até para fins de comparação entre as opiniões do Nelson Rodrigues e da Mirna, eu acho que é uma leitura bem tranquila. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. Eu senti um pouco de falta de textos de apoio, dando um pouco mais de contexto da dinâmica da época. Por exemplo, se o público soube no fim que era o Nelson Rodrigues, quando isso veio à tona. Enfim, um pouco mais de contexto. No fim do livro, o organizador faz um texto ali, dando uma breve contextualizada, mas eu acho que poderia ter um pouco mais, né? Inclusive essa discrepância entre opiniões do Nelson Rodrigues e da própria Mirna. Acho que ia enriquecer bastante o texto. Esse foi um dos livros que eu tinha separado para os 12 livros de 2024. E quando eu fiz o vídeo lá com a lista dos 12 livros, eu falei que eu ia comentar nessa resenha porque eu tinha esse livro, né? Como que foi a minha história com essa edição. Bom, estava eu em uma feira do livro de uma cidade de interior bem pequena, e eu estava em um espaço de um sebo que tinha uma pilha enorme de livros, e eu estava ali vasculhando quando
eu peguei este livro aqui, estava dando uma olhada, porque a capa ela é bem interessante, né? E o nome Nelson Rodrigues já chama bastante atenção. Estava lendo aqui atrás e fui pegar ao mesmo tempo um outro livro, que eu já ia olhar em seguida. E quando eu puxei esse outro livro, tudo caiu, caíram todos os livros no cascalho, porque era chão de brita. Imaginem a minha cara de tacho, né, com a bagunça que eu fiz. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer, me vê esse livro aqui. E ele estava bem caro, uma edição que eu acho que ela não é tão fácil de se encontrar, e eu não teria pagado o valor que eu paguei não fosse a situação que eu passei ali. Mas enfim, né, dizem que a gente passa vergonha no débito, no crédito, o tímido ele passa no Pix mesmo, que foi como eu fiz este livro. Mas tá aí então, pessoal, fica a dica de leitura para quem gosta do Nelson Rodrigues, para quem quer conhecer um pouco os pseudônimos dele, para quem gosta do estilo crônica, né, tem interesse aí em estudar um pouco os grandes nomes da comunicação do Brasil. E o Nelson Rodrigues realmente merece uma leitura da sua vida, desde que eu comecei a faculdade, no terceiro semestre, se eu não me engano, eu escuto falar muito dele. Eu tinha um professor que sempre indicava O Anjo Pornográfico, que é a biografia, que foi escrita pelo Rui Castro. É uma leitura que está pendente há muito tempo na minha lista, e depois de ter lido Mirna, eu fiquei muito mais interessada. Quem sabe ano que vem ela não entre aí nas minhas leituras. Então, pessoal, para quem gosta de Nelson Rodrigues, gosta de crônica, para quem quer aí algum tipo de consulta sentimental, não é? Quem sabe a Mirna não te dá uma luz. Se curtiu essa resenha, deixa o teu like aqui no vídeo e muito obrigada pela tua companhia até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal.